Existe um sofrimento calado entre nós, o constante ódio voltado contra si e contra o próprio corpo. Ódio revestido de preocupações estéticas, de considerações com a saúde. Ódio que se confunde com cuidados e se disfarça de amor. É com essa frase de Luciana Sadi que a gente começa o episódio de hoje. Eu sou a Dayana Garbim e esse é o Eu Vejo Você. No episódio de hoje eu tenho duas convidadas para a gente conversar sobre autoimagem e a valorização de si mesma. Estou com a Bianca Turmi. Bianca, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. A Bianca é fisioterapeuta, pós-doutora pela Faculdade de Medicina da USP e estou também com a Luciana Sadi. Luciana, muito obrigada. Imagina, é um prazer estar aqui com você e com a Bianca. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A Luciana é psicanalista, escritora e fundadora do grupo Corpo e Cultura. Eu convidei essas duas mulheres que são muito especiais na minha vida, na minha caminhada, para a gente conversar sobre esse assunto. Nosso primeiro vídeo nesse formato aqui do Eu Vejo, então estou muito feliz de ter vocês aqui, porque eu gosto muito dessa sua frase, Luciana, porque eu acho que ela retrata muito uma dor que muitas sentem e poucas falam ou poucas entendem do que se trata. O que você quer dizer quando você nos traz ódio revestido de preocupações estéticas que se disfarça de amor? O que a gente está fazendo com os nossos corpos? Olha, eu penso que a frase está ligada aos ideais. Como você não consegue alcançar os ideais de beleza, e esses ideais estão na cultura e também na forma como as mães cuidam das filhas, principalmente, na expectativa do corpo. O corpo da mulher é um corpo que é visto, ele é olhado, e ele tem que servir a esse olhar. Então ele tem que ser magro, ou adequado, ou belo, porque as meninas são vistas. E elas estão sempre, todos nós estamos sempre distantes dos ideais. Mesmo se você pegar as modelos mais lindas, a gente tem pesquisa com modelos, todas se acham feias, gordas, elas nunca estão satisfeitas, ninguém nunca está satisfeito. Então, nesse sentido, é essa insatisfação que vai levando ao ódio. Eu não estou bem, eu preciso melhorar, e a forma como isso vai sendo feito é de uma forma muito agressiva. A gente pode melhorar, pode ficar mais bonito, mais magro, mais durinho, sei lá, mas tudo não que se precisa pode fazer. Agressividade, né? Raiva. A agressividade é que vem com toda a violência, porque em geral os ideais trazem mesmo muita agressividade. Eles estão, parece que é para o bem, mas não é. Nunca é, né? A crítica ao corpo do outro vem disfarçada de estou preocupado com a sua saúde, quando na verdade nunca é, né? Nunca é. Bianca, eu queria que você explicasse pra gente como é que se forma a nossa autoimagem, porque quase sempre, como a Luciana trouxe, a gente se sente inadequado, a gente sente que falta, e os outros muitas vezes nos enxergam de uma forma muito bonita, muito mais bonita do que a gente. Por que existe, é tão truncado que o outro me vê como eu me sinto, como eu me vejo? Porque a imagem corporal é uma construção que acontece desde a infância até o final da adolescência. E é nessa fase que eu vou criar um banco de dados sobre o meu corpo, como ele é, né? Então, para a gente ter uma imagem do nosso corpo, da nossa mente, a gente precisa de informações que vem através do movimento do próprio corpo, do tocar o corpo, entender qual é esse tamanho, qual é a forma desse corpo, né? E onde ele cabe, né? Junto com outros corpos. Então são informações muito necessárias para a gente ter uma identificação do nosso corpo que acontece dentro do cérebro. Então essa imagem que a gente vai construindo, ela combina com tudo aquilo que a gente aprendeu sobre essa vivência corporal, que ela é bem neurológica, né? Perceber e entender essa forma do corpo é uma comunicação constante, né? E ela depende de informações externas também, não só as percepções, mas a comparação, a nomeação e do que é dito sobre o próprio corpo da pessoa e o que é dito sobre os outros corpos. Então, o que a criança ouve? Então, tudo que a criança ouve, compara, enxerga, ela vai criando uma identificação. Se eu, por exemplo, alguém falar, né, no meio familiar,
compara duas irmãs, uma que tem corpos diferentes, uma é mais cheinha ou mais magrinha. É natural que fala, você é irmã gorda e você é irmã magra. Apesar dela não ser gorda, mas os corpos não são iguais, mas vão dando um nome pelo tamanho. Então a criança vai se identificando pelo tamanho, né? Eu sou a irmã maior, a mais alta. Então sempre quando se coloca valor no tamanho do corpo, ele cria normalmente uma identificação negativa sobre ele. Por quê? Porque eu sou a irmã mais gorda, eu não posso isso, mas a mais magra pode. Sim. Então o não está sempre dentro de infelizmente, associado dentro de uma questão de beleza, quando não é. Né? Todos os corpos podem tudo. Então todas as nomeações, o que se fala, comentários na escola, o bullying, né? As crianças que acabam se sentindo inadequadas com o corpo porque elas são diferentes, né? Principalmente na fase de crescimento, né? Uma cresce antes da outra, e essa comparação do tamanho que vai tendo uma contextualização negativa por causa da beleza ou por uma diferenciação negativa, seja na capacidade, seja sei lá, no olhar de si, né, que você falou, o olhar do outro, como é que o outro está me olhando. Porque a imagem corporal é isso, como a gente pensa que a gente é, como a gente acredita que a gente é, e como a gente acha que outros nos veem e nos julgam. Esse é o contexto da imagem corporal. Então é um dia a dia. Né? Então a criança constrói essa representação dela dentro desse contexto, que pode ser um contexto mais neutro, mais positivo, ou um contexto mais negativo, onde o tamanho do corpo sempre vai ser associado a algo negativo. Perfeito. Uma inadequação. Sim. Então, se eu me sinto inadequada, eu vou mandando essa informação para a mente, né? Lá do cérebro fala, meu corpo é grande, eu sou maior, logo sou grande. Não quer dizer só porque eu sou maior, eu sou grande. E o grande sempre traduz um volume grande. E essa informação vai indo para o cérebro. Então, o cérebro vai desenhando um modelo do corpo, uma representação do corpo, que vai combinar com essas nomeações. E aí que pode acontecer uma distorção? E aí que acontece a distorção, que a pessoa então vai criar essa imagem que a representa dentro do cérebro, e sempre que eu lido com o meu corpo, eu vou buscar essa informação no cérebro. Então não é só o olhar no espelho, porque o que eu enxergo no espelho é uma projeção da imagem que está no meu cérebro. E aí, por conta desse olhar tão negativo para o corpo, comparado sempre para um lado ruim, eu vou construir uma imagem do meu corpo que não corresponde com o tamanho e a forma real. Isso que é a distorção da imagem corporal. Né? O outro fala, nossa, mas o seu corpo tá assim. E a pessoa fala assim, não, aqui no meu registro ele tá diferente. Eu não enxergo isso. É muito comum a pessoa falar assim, todo mundo mente. Porque eles querem me agradar. O meu pai não vai falar que eu tô gorda, minha mãe não vai falar que eu tô feia. Porque são meus pais que querem me agradar. Mas ela se sente gorda, ou se sente deformada, ou né, o que ela percebe como nomeação do próprio corpo. E aí, quando o outro fala sobre o seu corpo e não bate com o que você pensa, normalmente temos uma distorção da imagem corporal. Luciana, para psicanálise, como que vocês entendem essa construção? Então, eu queria acrescentar um pouco o que a Bianca falou, eu concordo com tudo que ela falou. A construção do corpo, ela se dá desde o início da vida, né? A gente tem um corpo, como Freud chama, de autoerótico, todo disperso, aí vai com os cuidados maternos, vai se formando uma unidade, o eu é um eu corporal no início, essa unidade, os autores variam, se é no primeiro ano de vida, se é nos 6 meses, ninguém sabe, mas é um momento mítico, digamos assim, X, onde você consegue dizer eu sou isso, que é uma unidade corporal, na verdade, né? Você tem sua perna, seu braço, tudo isso vai fazer parte de você. Estou vivendo isso na minha filha, descobrindo o corpinho, descobrindo o que ela é capaz de fazer. Muito bonita essa descoberta. É lindo, né? É maravilhoso. Mas isso daí, junto com esses cuidados, e que você vai criar zonas erógenas, as zonas de saciedade, de satisfação, de prazer, né? A comida que entra, o trato gastrointestinal, o que sai, tudo isso vai constituindo a gente. Mas também tem uma informação inconsciente, era isso que eu queria acrescentar ao que a
a Bianca falou, porque quando uma mãe ou um pai cuidam do seu filho, eles estão pensando, estão ali amamentando e pensando, será que essa menina vai ser gorda? Será que ela vai casar? Ainda hoje, embora com muitas diferenças dos anos 50 do século passado, são preocupações, porque a magreza ou a beleza está associada ao poder e ao sucesso, né? Então, são uma série de informações que você vai recebendo, elas não são ditas, elas são inconscientes, mas que vão sendo transmitidas para a criança. E os pais têm expectativas. Sim, todos temos, né? Será que vai ter o olho? Vocês duas têm olhos lindos. Será que vão ter olhos lindos? Vão ter um braço gordo igual da avó? Ou vão ser muito magras e a magreza aí pode estar associada, principalmente para crianças, a magreza está associada à fragilidade, muitas vezes, e não à força. E a gordura está associada à força, uma coisa meio piagetiana. As crianças não conseguem, do mesmo jeito que elas acham que várias notas de 1 valem mais do que uma nota de 100, Sim, muitas vezes elas associam por uma dificuldade cognitiva a magreza, a fraqueza e a gordura à força. Mas não é isso que está sendo transmitido, certo? Então vai se criando zonas de confusão. E a gente precisa pensar também, eu acho que isso é importante, qual foi o colo que me acolheu? Porque o colo que te acolheu vai fazer diferença. Se você é criado numa família onde as pessoas são maiores, é um colo mais confortável, mais gordo, você pode ter essa identificação. Porque o que eu observo na minha prática, não sei a Bianca, é o seguinte: todo mundo diz que quer ser magro, mas a gente não investiga exatamente o que isso quer dizer. E muitas vezes a magreza está associada a algum tipo de fragilidade, não à força. A magreza também está associada a um tipo de exposição maior. Não é toda mulher que segura a onda de estar exposta, sendo vista e bonita. Então, ela também tem que se perguntar qual é o sentido da gordura. Estou falando de sentidos inconscientes, né? Em que a gordura vem como proteção, vem como espaço. E se o tratamento não consegue desvendar um pouco esses sentidos, e a maioria dos tratamentos que a gente tem diz o seguinte: você tem que emagrecer. Todo mundo quer emagrecer. Não adianta perguntar para uma pessoa e falar: você quer ser gorda? Não quero ser gordo ou gorda. Mas, inconscientemente, se você não investigar a necessidade da gordura ou da magreza, você também não consegue superar ou ultrapassar isso. Gordura é proteção. Luciana, você colocou isso e eu me lembro de quando, muito curioso isso, quando o meu corpo começou a me incomodar, foi quando, entre 10 e 12 anos, que os homens começaram a me olhar. Eu comecei a perder o corpo de criança, comecei a ganhar o corpo de mulher, e eu senti um medo do jeito que olhavam. E ali começou a minha necessidade de ser cada vez mais magra. E agora você falando, talvez fosse uma necessidade de que ninguém me olhasse daquele jeito, porque eu já era alta, já estava ficando com corpo de mulher. Então eu fico imaginando quantas vezes uma mulher tenta usar ou a magreza ou a gordura como proteção, como totalmente inconsciente, né? Porque agora que você está falando que eu estou pensando sobre isso. Tem muito isso, né? A questão do excesso da magreza é não querer que o outro olhe. Eu não quero ser vista, né? Eu quero passar desapercebida. Né? Então eu vejo isso muito nos adolescentes que estão, né, com essas questões, com uma distorção de imagem corporal e um transtorno alimentar, o medo de ser visto pelo outro e como é que o outro vai me julgar, porque o corpo da criança e do menino e da menina, né, no começo são corpos mais retos, não tem curvas, não tem formas, e a diferenciação vai começar quando vão se desenvolvendo as características de cada um. E é nesse momento que aparece muito medo, porque o corpo vai ser mais visto. Os meninos vão olhar, porque é natural, tudo muda. Então, esse ser visto tem um impacto muito grande no corpo que você quer mostrar, ou esconder, ou proteger atrás, né? O tecido gorduroso tem um contexto de proteção também. Também, não só, né? Agora, me surge uma coisa. A gente está vivendo num tempo de muita exposição nas redes sociais. As meninas muito jovens, com danças sensuais, mostrando muito corpo na rede social. Mas aí eu me pergunto, tem gente que adoece com relação à imagem corporal porque quer ser vista também.
né? Como é que a gente entende esse desejo de, não, então o meu corpo tem que ser perfeito para eu ser admirada pelos outros? Também tem isso? Sim, sem dúvida. Primeiro, a sexualidade. 10, 12 anos, você está entrando na puberdade, adolescência, tudo está mudando, né? E tem uma renovação da sexualidade nesse período. Não é que ela não existisse antes, mas agora tem uma renovação, ela vem com força e com a possibilidade de exercê-la. Isso já é assustador por si. E é um corpo que está mudando, né? Seio, bunda, pelos, muda a voz, muda tudo. É tudo muito esquisito e assustador. Então, você, claro que vai criar alguns mecanismos para se defender ou para enfrentar todas essas mudanças, né? Acho que essa é a primeira situação que a gente pode perceber. Além disso, eu acho que tem sempre um transbordamento da sexualidade. Tem um transbordamento. Então, claro, a menina quer ter fãs, ela quer faturar no TikTok, no OnlyFans, sei lá onde for. Mas não é tão fácil. O projeto na cabeça é mais fácil do que na hora H. Porque na hora H, como você está lidando com a sexualidade, você não tem controle das intensidades. Exato. Do que você causa no outro e do que o outro causa em você. Então tem sempre um risco de transbordamento, de um aumento excessivo da angústia. Porque quando a gente fala em sexualidade, a gente precisa conjugar com um tanto de angústia que a própria excitação sexual traz. Com todas as fantasias ainda por cima que a sexualidade por si só, né, convoca. Bianca, você ia falar alguma coisa? Eu te interrompi. Não, acho que uma grande questão é a comparação, né, nesse contexto. Aquela pessoa que está se expondo parece que tem sucesso, é mais feliz, é mais alegre, porque naquele momento tá tudo 100% a vida. E quando isso é associado com uma imagem de um corpo magro, a criança que está em desenvolvimento, né, e está buscando uma identidade, uma identificação do próprio corpo, de como ela quer ser, ela vai buscando essas referências e quer ser igual. Parece que se ela tiver o mesmo corpo, ela vai ter o mesmo sucesso. Essa mesma identificação. Então, a comparação, ela pode ser muito boa ou muito ruim. Porque para saber o que eu gosto ou não gosto, a gente usa a comparação, né? Mas hoje em dia, eu acho que o excesso da exposição, né? Esses vídeos que a gente vê, essa sexualização também, na beleza, tá tudo dentro do mesmo contexto, a criança vai buscando uma referência. Eu quero ser igual, eu quero ter esse sucesso, eu quero ser assim. Logo, meu corpo tem que ser igual ou melhor. Ou eu não consigo ser tão animado, tão alegre como a pessoa que eu tô olhando. Então, para ser melhor, talvez se eu for mais magra, eu posso ter mais sucesso, entendeu? Eu quero me destacar de alguma forma, né? Ou quando a criança acha que não é vista pelos pais e de repente ela adoece e perde peso, aí os pais dão mais atenção, aí inconscientemente ela fala, nossa, eu recebi mais atenção porque eu tô mais magra. Ou vem comentários, nossa, agora que você emagreceu, você tá mais bonita. Agora, tenta manter assim que você tá muito melhor. Então vai associando o tamanho com olhar, com elogio. Sim. Então a criança vai ter a tendência de permanecer daquele jeito para continuar sendo vista e elogiada, né? É que o contexto é muito grande, né? Tem muitos fatores, né, que envolvem. Aqui a gente está colocando algumas, né, apontamentos, né? Mas é muito, muito, muito complexa. E a criança aprende pelo exemplo, né? Então, quando ela recebe, ela não tem muita elaboração ainda. Então, o contexto entra inteiro na mente. Então não tem filtro, então ela elabora aquela verdade. Por exemplo, se ela vê a mãe subindo na balança e sempre vai, credo, engordei. A criança vai pisar na balança, vai olhar e vai assim, credo, engordei. Sabe? Ela vai aprendendo a mesma coisa. Então ela vai falar, quando eu subir na balança, eu vou copiar o que minha mãe faz, porque é minha mãe. A minha mãe é referência, pai é referência, né? Depois essa referência passa para a escola. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as crianças. Como nós tratamos o nosso corpo diante das nossas crianças, né? Sabe que essa é uma preocupação imensa para mim agora que me tornei mãe. Acho que na primeira vez que nós conversamos, né, eu ainda não era mãe, não me passava pela cabeça o quanto a gente precisa
mudar o jeito que a gente trata os nossos corpos e fala sobre o corpo diante das nossas crianças, né? A cultura é uma influência tão importante que mesmo que os pais não comentem, a gente não consegue proteger a criança de toda essa situação que cada vez eu acho que é mais grave. O controle social sobre os corpos é cada vez mais grave. Qual seria o antídoto? Seria você valorizar a singularidade, não a comparação do jeito, né, como a Bianca está trazendo, né? É a singularidade que cada corpo é capaz, que cada nossa inteligência, nossa personalidade, nós somos singulares, radicalmente singulares, Sim. Né? Mas a gente não tem esse caminho da valorização da singularidade, a gente tem da comparação. Não né? existem dois corpos iguais, não existem dois corpos iguais. E aí essa busca, né, a identificação da pessoa pelo tamanho do corpo. O corpo só virou isso, essa representação, ser um tamanho, uma forma. E ele é muito mais além disso, né? Todas que você falou, as capacidades, né? Tudo que você consegue fazer através do corpo e por causa do corpo. Eu costumo dizer que a gente adoece quando a gente transforma o nosso corpo numa imagem, numa foto só. Quando a gente esquece de toda a função vital, porque eu adoeci dessa forma, né? Parecia que eu era uma observadora do meu corpo, que eu não morava dentro do meu corpo. Eu observava ele não me servia, eu dizia que odiava aquele corpo e queria emagrecê-lo a qualquer custo. Luciana, eu queria, não sei se existe resposta para essa pergunta, mas quando uma criança começa a odiar o próprio corpo? Olha, eu não tenho exatamente essa resposta, né? Mas eu acho que é quando se transmite e quando ela mesma tem essa insatisfação. A insatisfação vai gerar o ódio, a frustração gera o ódio, a gente sabe disso, né? Então acho que é mais ou menos por aí. Quando exatamente, eu não sei te dizer. Mas essa relação se constrói já na infância. Na infância. E na nossa cultura, acho que a gente já pode falar desde o século passado, o homem está expulso do corpo e o corpo está expulso do homem. Que a gente olha, porque a gente já se olha no espelho como se não fosse a gente. Então. É a nossa imagem, não sou eu. Essa expulsão, o corpo foi expulso do homem, ele anda sozinho por aí, como se ele não tivesse... Um ser humano. Aí você olha para o seu corpo, que não é mais você, e fala, aqui eu posso tirar isso, aqui eu posso fazer isso, aqui eu mexo. E a gente é ensinado a isso. Né? Também. Faz uma plástica. Faz uma plástica. Não, é só tirar essa barriguinha aqui, como se você fosse uma imagem virtual. Então, a gente também está perdendo consistência, substância, essa substância corporal, que é do qual nós somos feitos, é o que nos dá a vida. Sim, sim. E vocês acham que a rede social potencializou isso? A rede social faz com que a gente se veja mais, se exponha mais, os filtros possibilitam mais do que a cirurgia plástica, que você faça essa correção, que você tá... o corpinho é um molde de massinha de modelar, né? Você faz aqui, isso é muito perigoso, especialmente para as nossas crianças e adolescentes? É extremamente perigoso por conta da comparação de novo, né? Porque o que é mostrado e falado nem sempre corresponde à verdade, né? Aquilo é um momento e a pessoa acredita que aquele momento acontece, a vida da pessoa é aquele momento, entendeu? Então acho que a rede social trouxe sim uma toxicidade muito grande. Eu vejo isso no consultório, né? Então complementando, né, a pergunta que você falou sobre quando isso começa. Quando eu questiono, né, os pacientes que chegam lá, os adolescentes. Quando é que foi a primeira vez que você teve alguma insatisfação com o corpo? Que começa 8, 9 anos. É unânime, 8, 9 anos começa. Eu não lembro quando começou a minha. A minha mãe conta que a primeira vez que eu chorei, que eu me sentia gorda, foi aos 5 anos que eu não quis ir na apresentação de balé, porque tinha que usar maiô. Então, eu não lembro disso, mas é o que ela conta. Eu lembro já mais com 10, 12 anos, mas você veja, é muito cedo, né? É muito cedo. Cada vez mais cedo, mais cedo. A impressão. Mas essa insatisfação, ela pode ter um fruto para vários lados. Passar depois de um tempo ou ela ter um valor na insatisfação. Então vai depender muito de como ela vai ouvindo e se relacionando com essa insatisfação. Se ela é passageira ou ela vai permanecer. E aí veio esse contexto, né? Que você olhar redes sociais, comentários,
Ou todo mundo fala, sabe, comentário sobre família? Tem bastante, né? Ah, a família do seu pai tem quadrilzão. Toda a família do seu pai tem quadrilzão. Né? Todas as mulheres têm quadrilzão. E aí se alguém chega pra mim e fala, nossa, você tá crescendo, né? Tá formando quadril. Ela vai falar, meu Deus, também vou ter quadrilzão. Entende? Então são essas nomeações que acontecem no dia a dia, sem ter uma maldade. Mas é assim que ela vai... As pessoas pensam... Elas não percebem a Não agressividade percebe. que elas podem emanar, sim. né, sem ter nenhuma noção. A gente é muito agressivo, essa é a verdade. Sim. E os comentários, às vezes, os mais banais, ferem demais, né? E às vezes a gente lembra para a vida toda. Eu lembro de frases perfeitas, assim, para a vida toda. Agora eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre autoestima e a nossa percepção. Uma pessoa que tem a autoestima fortalecida, ela não passa por nada disso que a gente está falando? Ou ela continua insatisfeita com a própria imagem? Olha, não vamos exagerar. Ela pode ter problemas com a própria autoimagem, como quase todo mundo tem. Mas isso não vai ser paralisante, não vai ser neurótico, não vai ser psicótico, não vai ser muito grave na vida dela. E ela pode melhorar a imagem, se embelezar, ou de uma forma que, apesar da frustração, o amor próprio permaneça. Ao contrário de outras pessoas, que o amor próprio é mais frágil, tem menos recursos, se sustenta muito na questão da imagem, por exemplo, e aí a pessoa afunda em função das comparações. Acho que é importante o que você traz mesmo, Bianca, a comparação ela é venenosa nesse sentido, né? E aí a pessoa pode desabar completamente. Em geral, quem tem uma autoestima mais frágil desaba muito fácil com as frustrações. E quem tem uma autoestima mais bem estabelecida suporta mais todas as dificuldades e frustrações e segue em frente também porque não se vê com uma única característica. Sim. Não só é a beleza que está valendo, né? Isso é muito importante, né? Quando a gente reduz a nossa identidade, digamos assim, o nosso valor como ser humano, como mulher, unicamente ao corpo, a chance de a gente adoecer é muito grande. Muito grande, muito grande. E aí eu acho também importante a gente contar para as pessoas, né, que quando existe a instalação mesmo de uma distorção da percepção do tamanho e da forma do corpo, é muito difícil você trabalhar uma autoaceitação. Porque se a pessoa realmente se enxerga muito maior do que ela é, a informação que ela tem sobre o corpo dela vivencialmente o tempo todo eu sou excessivamente grande. Que quando a gente fala de distorção, realmente é uma imagem distorcida, desfocada. Então o corpo nunca é visto de uma forma concreta e estável. É sempre algo impreciso. E a imprecisão sobre minha referência interna, que é a minha estrutura corporal, vai trazer insegurança. E se eu me sinto muito grande, ocupando muito espaço, é difícil você falar assim, eu preciso melhorar minha autoestima. Entende? Porque a luta vai ser tão grande, porque aqui o meu corpo está deformado, que a pessoa se vê, se sente e se toca. Toca esse corpo deformado realmente, né? Então, seria um bom trabalho, né, casado, a gente poder libertar as pessoas da distorção, quando ela existe. E existe tratamento para isso. E existe tratamento para isso, para a gente poder liberar a autoaceitação do próprio corpo. Porque é difícil você aceitar um corpo deformado. Sim. Né? É deformado mesmo, ele é grande demais. E né? Como que é o tratamento, Bianca? O tratamento é, primeiro, mostrar para a pessoa que existe uma distorção da percepção do tamanho do corpo, porque ela já foi... Você mostra para a pessoa, você faz o quê? Um desenho? Você mostra para a pessoa como ela está se enxergando? Como que é? Tem duas formas de mostrar. Existe um teste que vai mostrar o tamanho que ela é e o tamanho que ela pensa que ela é. Isso vai formar 2 desenhos, 2 dimensões. E aí ocorre a primeira identificação. Eu não sou tão grande como eu imaginava. E a partir disso, dessa identificação, dessa informação concreta, eu consigo dissociar uma percepção da outra. E fazer ela se reconectar com a identificação do corpo dela, neurologicamente de novo. Sim. Então o corpo a mente deixa de se comunicar com a distorção e começa a se comunicar com o próprio corpo. Então, na medida que ela vai reconectando o corpo dela e a gente vai reprogramando a imagem dentro do cérebro, ela tem contato com ela. Sim. E aí que tem essa libertação.
né? Ela vive o que é dela, e o que é dela é mais permissivo. Quando existe a distorção associada, a distorção é muito impeditiva de tudo. Né? Então, quando a gente vai trazendo essa clareza para a pessoa, o que é o pensamento de um corpo distorcido, que é diferente do corpo real dela, ajuda muito, então, depois ter a autoaceitação do corpo dela. Porque é difícil aceitar esse corpo, que está tão desorganizado cerebralmente. Sim. Luciana, como é que a gente trata, eu não sei se esse é o termo correto, a baixa autoestima, essa sensação de eu não gosto de ser quem eu sou, eu odeio a minha autoimagem. Como é que a gente faz uma pessoa passar a apreciar a si mesma? Não é um trabalho de análise, sempre um trabalho bem complexo, né? A gente não vai diretamente no sintoma, mas esses sintomas tendem a se desmancharem na medida em que você começa a passear por outras representações de você mesma, que não é essa que está muito congelada e ensimesmada. Eu acho que isso... Mas eu queria retomar um ponto que a Bianca falou, porque nos anos 70, o grupo de psicanalistas que eu conheci já faz mais de 25 anos, elas trabalhavam em Nova York com espelhos. Eram grupos de mulheres que se reuniam, grupos terapêuticos, mas não tinha um terapeuta coordenando o grupo, e elas tinham uma sala de espelho onde as mulheres podiam ficar horas se vendo nuas na frente do espelho. E elas foram percebendo, esse era um trabalho experimental, da onde saiu uma metodologia que eu ainda utilizo na minha clínica. Que quanto mais você conseguir olhar para você mesma, nua, no espelho, sozinha em geral, e você conseguia ir absorvendo o que você estava vendo, mais você tinha a condição de mudar o seu corpo de uma forma positiva. Então, acho que bate muito com o que a Bianca estava trazendo, né? Que se você... O que as pessoas veem, eu não sei como é que você, Bianca, e você, Dayana, veem. Você está tão apavorado com a tua imagem corporal que você passa correndo no espelho. Sim. Você muda a tua visão para só olhar um pedaço da sua barriga do jeito... A gente faz muita ginástica com a nossa cabeça, muita gente né? toma banho no escuro. Para não se ver. Muita Então, gente. todo o tratamento passa por se enxergar, digamos assim. Eu te vejo, né? Sim, sim. Né? Todo o tratamento passa por ir enxergando, física e mentalmente, o que você tem a oferecer, quais são os recursos, como você é. E vai se descobrindo, né? Uma análise vai descobrindo potencialidades onde aparentemente o sujeito achava que ele não tinha. É muito difícil alguém não ter potencial. Eu não conheci ninguém que não tivesse. Uma vez, Luciana, numa aula de psicanálise, eu aprendi um termo que é o empobrecimento do eu. E me marcou muito isso. Porque é como se a gente empobrecesse o que a gente sente sobre nós mesmos, né? Eu não consigo ver nada que eu possa apreciar em mim mesma. E aí eu preciso ser perfeita, linda, para talvez me sentir segura. Então eu até escrevi isso no meu livro, que eu penso, e eu queria saber a opinião de vocês, quando uma mulher precisa urgentemente se sentir cada vez mais bonita, procedimentos estéticos, plásticas, sempre essa busca, eu acho que é quase um pedido de socorro para alguma dor que ela nem sabe direito o que é. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que você já respondeu. Né? A gente sempre vai buscar solução para as nossas dores, né? Então, aquilo que nós não temos dentro, a gente vai buscar fora. Então, é o que eu falo muito para os meus pacientes quando eu falo sobre a distorção da imagem corporal, né? Se eu não tenho uma referência estável sobre como o meu corpo é, eu vou buscar fora para suprir essa falta interna de algo estável, de uma certeza de que está tudo bem, que está tudo em ordem, né? Então, como na minha área está mais ligada ao corpo, né? Acho que você vai conseguir, né, falar mais. Mas é isso, é uma busca do externo para acolher ou buscar um conforto, uma solução para uma dor interna que a gente não consegue identificar. Nos resta, né? descobrir. Então, acho que olhar para isso, ver qual é essa dor, por que existe essa dor, é olhar para você, é olhar para o seu corpo também, porque corpo e mente estão o tempo todo juntos, né? O que acontece aqui e vice-versa, né? Então, se a gente puder dar o conforto corpo-mente para as pessoas,
Acho que ajuda muito, porque isso é a imagem corporal, né? Como eu penso que eu sou como registro, né? Essa identificação neurológica e as atitudes que eu crio por conta dessa representação neurológica. Então, precisa caminhar juntos para a gente ter essa equalização, né? Perceber o corpo, porque quanto menos eu gosto, mais eu me distancio dele. Quanto mais eu não olho, menos informação chega na mente sobre como ele é. Mais então, conturbada vai ser essa relação. Mais desorganização eu vou ter, né? Então eu vou me desidentificando do meu corpo e me identifico com o corpo que eu penso que eu tenho. Então precisa olhar para todos esses aspectos para a gente ter uma melhor aceitação, né? Queria acrescentar uma coisa. Primeiro, a gente nunca controla como os outros nos veem. Embora tenha essa ilusão, né? Você acha que você está controlando, você está sempre à mercê do qualquer julgamento que vier do outro, você não tem controle. Eu acho que a segunda questão é a questão da perfeição. Porque diante da perfeição, a gente está sempre medonho. Porque se você é 99% próximo da perfeição, mas não alcançou a perfeição, esse 1% se transforma em 1 milhão. Então, teria que diminuir os ideais, né, para poder estar mais em contato. Porque a realidade pode ser muito boa, pode ser ótima. Só não é perfeito, né? Mas pode ser ótimo. Agora, ótimo não é perfeito. E como diz o ditado, o ótimo é inimigo do bom, né? Se as pessoas focam no bom, elas conseguem viver muito melhor. Se elas focam no possível, no real, no que o corpo pode te dar de prazer, no que você pode obter na sua vida, você tem mais chance de se sentir realizado. Mas se você focar no ideal, você abrir uma cratera dentro de você. É infinito sempre. É infinito. É um vale que você nunca vai encontrar. Luciana, Bianca, eu amei. Eu queria deixar esses minutos finais para vocês colocarem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar nesse assunto, alguma coisa que eu não tenha perguntado. Bianca, você, fica à vontade. O recado talvez que eu daria é não se comparem tanto e não busquem tanto no outro, né? Ser o outro. Ser o que a gente é já tá tão bom, sabe? Quanto menos a gente olhar e se comparar, mais saudáveis a gente fica em todos os aspectos, né? E buscar essa minha identidade, minha identificação. Tá tudo bem do jeito que tá, né? Não precisa ser perfeito, né? O bom tá bom. Porque não existe a perfeição. Não existe uma perfeição. Tem um livro que diz a vida perfeita não existe, sabia? É verdade, é uma boa indicação. Que coisa! Mas que coincidência, não? Então, acho que é isso. Acho que isso alivia bastante, sabe? Eu acho também. Eu acho que se tem uma coisa preciosa que eu aprendi na minha vida é isso. Que eu nunca vou ser o ideal que eu moldei. Eu nunca vou ter o sucesso absoluto que um dia eu sonhei. Eu nunca vou ser a mulher perfeita que eu sonhava em ser. E se libertar disso é fantástico. E hoje você pode ser muito melhor do que você imaginou. Sim. Né? Porque às vezes a nossa imaginação não dá conta do que pode acontecer. Então hoje você pode estar muito mais realizada do que tudo aquilo que você imaginou antes, se a gente for olhar para a realidade. Mas eu queria terminar contando uma pequena história. Eu era criança, hoje eu tenho 60 anos, mas eu era criança e eu adorava a Vila Sésamo. Programa antigo que muita gente não vai saber. E tinha uma história no Vila Sésamo que me marcou para o resto da minha vida. Eu devo ter ouvido nessa idade, 10, 12 anos. E a história era a história de um imperador chinês muito violento, e era aniversário dele e ele queria ganhar um presente exclusivo. E se não dessem um presente exclusivo para ele, que não tinha em nenhum lugar do mundo, ou que ele já não tinha, ele matava o súdito que tinha levado o presente. Então, o súdito levou girafas da África. O imperador ficou furioso porque ele já tinha girafa. Matou o súdito. Levaram gaiolas de ouro com pássaros vindos da América, coisas... Também o imperador ficou furioso, matou o súdito. E já ele começou a matar muita gente e o primeiro-ministro dele já não sabia mais o que fazer para poder acalmar o imperador, já estava pegando mal no reino, aquela matança toda. E aí a filha desse primeiro-ministro fala: pai, eu já sei qual é a solução. O pai fica apavorado porque ela falou: eu vou dar um presente único para o imperador. E ela vai até o imperador e ela fala: olha, eu sou o seu presente único.
não tem nenhuma outra mulher como eu. Ele fala, imagina, eu tô cheio de mulher aqui. Ela fala, não, olha bem para mim. Você vê uma mulher com os olhos que nem os meus, com o nariz que nem o meu, com a boca que nem, com o corpo que eu tenho, com a cor do meu cabelo, com o jeito do... E o imperador vai ficando meio sem graça, e no final ele se convence da singularidade daquela mulher, mas na verdade a singularidade de todos nós. E essa história me marcou profundamente, tanto é que já deve fazer 50 anos e eu ainda não esqueci. E muitas vezes eu conto essa história para os meus pacientes, a história da mulher que conseguiu convencer o imperador de que ela era singular, única, com as belezas e com as feiuras e com as qualidades Sim. e com os defeitos que ela tinha. Então, queria encerrar com essa história. Que a gente possa se perceber, né? Sim. Únicas e com toda a nossa individualidade. Sim. Que eu acho que a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir apreciar, ver as coisas boas que a gente tem, e a gente fica nesse sofrimento, nessa busca constante, né? Bianca, muito obrigada. Imagina, eu amei ter você eu aqui agradeço, foi uma de novo delícia. nessa nova temporada do Eu Vejo Você. Um Muito obrigada, Luciana. Aqui. Obrigada, foi um prazer. Quero vocês mais vezes aqui. Estaremos e esse aqui, é só o é? nosso primeiro episódio dessa nova temporada do Eu Vejo Você com convidadas especiais. E na semana que vem a gente se vê de novo. E se você gostou do que a gente conversou aqui, compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua vida. Deixa o seu comentário, conta aqui pra gente se fez sentido algumas coisas que a gente conversou, a sua opinião. Deixa o seu like e a gente te espera na semana que vem. Um beijo.